Você vai anotar 3 coisas agora. 3 coisas. O simples, o simplório e o sofisticado. Eu quero que você anote essas 3 palavras. Começa com a simplório. Simplório, simples e sofisticado. O que significa simples, simplório e sofisticado? Simplório, coloca na frente. A quem? A quem é menos do que deveria. Simplório, para você entender, ele usa uma camiseta até limpinha, mas ele troca a casa dos botões e ele é uma pessoa a quem? Menos do que deveria ser. O que é o simples? O simples é a medida certa. O que é o sofisticado? É tanta sofisticação que ele não consegue nem vestir a camisa porque ele inventa tanta moda, ele inventa bordado que não dá para fazer, ele inventa coisas absurdas. Pablo, quem são as pessoas que você conhece que são simples? Todas que prosperaram. Todas as pessoas definitivamente que prosperaram são as pessoas que eu conheço no hall das pessoas simples. Pablo, quem são as pessoas sofisticadas que você conhece? As pessoas sofisticadas que eu conheço são absolutamente aquelas pessoas que têm uma dificuldade absurda de assumir novas decisões. O simplório acha que sempre está bom, o sofisticado vive no mundo ideal. Você vai colocar o seguinte: o simplório, ele está aquém, o sofisticado, ele está além, e o simples está na medida. Quando você entende que o simplório está aquém, você não quer ser isso nunca. Quando você entende que o sofisticado vive no idealismo, você também não quer ser isso nunca. E eu quero que você escreva agora no YouTube assim, ó: eu sou simples. Um dia Jesus olhou para os discípulos e falou assim: se vocês não forem simples como as crianças, vocês não entrarão no reino. Isso é chocante. O que um religioso, por exemplo, ele faz? Ele faz tudo ficar sofisticado. Ele faz criar um grande idealismo. Várias pessoas acham que a salvação depende de obra, por exemplo. Isso é sofisticar a mensagem mais simples do mundo. Várias pessoas não se amam. Elas não conseguem amar uns aos outros, porque eles sofisticam demais. Eles acham que amor é porque alguém te deu amor. O único que pode te dar amor é o único que carrega amor na sua essência, é Deus. E aí quando você simplifica a mensagem, eu não sei se isso aconteceu com você depois que você começou a me ouvir. Eu simplifiquei para você, seu coração abriu, sua mente abriu, você começou a prosperar e você falou: mas é mais simples do que você imagina. Eu sou acusado de uma coisa assustadora na terra. Me acusam de ter uma mensagem simples demais. Mas a mensagem não é simples assim. Ela é mais simples do que você imagina. E se você não for simples, você não ouve e não acessa o reino. Quando Jesus fala para um adulto: se você não for simples, você não acessa o reino, ele estava falando assim, ó: não passe do ponto. A criança, ela consegue ver porque o coração dela é puro. Ela consegue ver pela inocência. Agora você acha que foi longe demais, é por isso que você fica caçando coisa que não existe. Sabe o que é o mais interessante? Quando você era criança, você aprendia com muita facilidade. Por quê? Porque seu olhar era simples. Ontem eu fui desmontar o carrinho da Isabela, da 04, da General 04, da minha princesa amada Isabela. Um dia você vai assistir isso aqui, filho, eu quero te falar que eu nasci para morrer por você, até o dia que eu achar outro homem que vai morrer por você, que é seu marido. Mas até lá eu quero que você conta comigo. Quero que você entenda uma coisa, Isabela. O papai, quando foi desmontar seu carrinho ontem, ele não conseguiu desmontar. Porque ele olhou para aquele carrinho seu e o olhar do papai foi: esse carro é sofisticado demais. E o Lorenzo, que é o 01, General 01, chegou e falou: por que o senhor não experimenta pôr o dedo bem aqui e puxar? Eu olhei para ele e falei: não é tão simples assim. Ele falou: só faz isso. Quando ele fez o carrinho, desmontou. Eu olhei para ele e falei: meu Deus, eu tenho que voltar a ser igual o Lorenzo. A gente produz muitas soluções em muitas áreas, mas tem uma coisa que você tem que entender: o engenheiro, ele estuda e ele é pago para desenvolver as coisas de forma simples. Quando você precisa de usar força para desmontar algo, ou para fazer algo que um engenheiro foi contratado para fazer da forma mais simples, você vai quebrar aquilo. O mesmo Lorenzo que me ensinou a simplicidade ao desmontar o carrinho, é o mesmo Lorenzo que pegou um helicóptero do 03, do Miguel, desmontou o helicóptero para aumentar a força da turbina, e ele quebrou o helicóptero porque ele não conseguia desparafusar algumas partes. Ele pensou: se eu forçar bastante, vai abrir. Não abriu, quebrou. O que ele fez? Saiu correndo. Engraçado é que a mesma pessoa simples, às vezes por falta de experiência, acha que aquela coisa é sofisticada. Eu quero que vocês escrevam assim no YouTube, ó. Escreva assim no YouTube:
Uma visão simples traz uma vida simples. Várias pessoas falam, nossa, você tem tanto dinheiro, mas você dá atenção para qualquer pessoa que chega perto de você. Dinheiro não transforma uma pessoa, ela só potencializa quem ela é, amigo. Pega esse código aí. O dinheiro, tem gente que fala assim, põe dinheiro na mão do fulano que você vai ver o que ele vira. Ninguém vira nada por causa do dinheiro. Você potencializa quem você já era. Antes você era um pobre arrogante, agora você com dinheiro continua sendo arrogante, só que maximizou sua arrogância. Nunca vi dinheiro por arrogância não, pessoa. Eu vi coisa oculta, escondida aparecer. Então escreve assim, ó. Dinheiro potencializa o que a pessoa sempre foi. Então se você é uma pessoa simples e o Senhor coloca 1 bilhão, 10 bilhões na sua mão, você vai continuar simples. O dia que eu fui na casa de um grande amigo, capa de Forbes, Janguier Diniz, um beijo para você, lindão. Janguier que tem 70 faculdades, o dono do maior grupo educacional do Brasil. Ele me chamou para ir na casa dele. A gente estava na casa do João Kepler, que também é sócio nosso, num fundo de investimento, no Bossa Nova. Um beijão, João. Beijão para a família. Estava lá em Maceió com ele. E aí o Janguier falou, vamos lá em casa agora. Aí eu virei, chamei o Kaiser, cada um foi no seu jato. Chegou na casa dele, aquela super casa. Eu vi o Janguier abrindo a porta da casa dele e beijando a empregada. Abraçou ela com muita ternura. Veio outra, ele abraçou, ele e a esposa foi abraçando os colaboradores. E eu falei, uau. Eu falei, Janguier, um dia o mundo precisa descobrir isso. Ele falou, descobriu o quê? O que você viu demais? Eu fiquei olhando. Eu não vi nada demais, mas eu não esperava que o homem da sua patente abraçasse as pessoas assim. Porque homens da sua frequência, eles não são simples assim. Aí ele falou, isso aí para mim é besteira. É a minha vida inteira desse jeito. Aquilo ali foi um negócio tão forte, porque eu não vejo e não espero esse comportamento de homens de 10 dígitos. Para falar a verdade, dificilmente você vai ver pessoas numa frequência de 10 dígitos. Pablo, o que é 10 dígitos? Pessoas bilionárias. Elas sobem tanto a frequência delas, que elas não querem abraçar mais ninguém, elas não querem fazer mais esse tipo de contato. Mas ali eu vi um homem simples. Mais uma vez, Janguier Diniz, um beijão no seu coração. Eu tenho aprendido muito, você tem me destravado muito aí nas vezes que a gente passa juntos. Se você entender a simplicidade, você nunca mais vai dar um passo para trás, nem um passo para frente. Você vai ficar na boa medida. Porque a simplicidade é a perfeita medida. Quando você enxerga o inferno com simplicidade, você não fica com medo do inferno. Porque simplicidade é, Deus não fez o inferno para o homem, ponto. Várias pessoas aceitaram Jesus um dia porque falaram assim, Deus me livre do inferno. Só que essas pessoas são simplórias, porque elas não entendem o inferno. O inferno não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e para os demônios. E o Adão enfiou a gente lá. Lá em Romanos está escrito, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então Adão fez um favor, enfiou todo mundo lá. Aí você fala, então agora eu vou pegar o Adão. Se você achar que pegar o Adão vai resolver, você é sofisticado demais para resolver um problema tão simples. E o que eu mais vejo todo dia, em casamentos, em empresas e todos os lugares. Gente sofisticada demais ou simplória demais e não entende nada. Absolutamente nada. A perfeita medida de uma vida próspera, de uma vida reinante aqui na terra, é de alguém que é simples, com gente, com situações, com ambientes, com frequência, com trono, com reino, inclusive com o diabo. Se você for simplório com o diabo, ele te pega. Se você for sofisticado demais, ele deita na sua cama e você nem vê. Mas se você for simples como a pomba, e na hora que precisa ser sagaz como a serpente, o diabo, que também é uma serpente, olha para a verdadeira serpente e fala assim, eu vou sair correndo. Aí você fala, o que você falou? A serpente chamada Lúcifer é uma serpente de mentira. Pablo, o que você está falando? Eu te falo. Um dia o Senhor colocou uma serpente de verdade na mão de Moisés. A serpente de mentira do James e Jambres, ela foi engolida. Um dia Moisés erguia uma serpente de verdade no deserto. E aquilo produzia um fenômeno assustador no meio do deserto. Por que aquela serpente é de mentira? Porque a serpente lá no Éden, de verdade, ela andava. Ela não rastejava. A de mentira perdeu o movimento. Ela não conseguia andar. Ela só começou a arrastar e comer do pó da terra. E quando Jesus fala, seja sagaz como uma serpente, em nenhum momento o Senhor falou que a serpente é do diabo. O diabo não tem poder para ser dono de serpente.
E aquela serpente de mentira, ela é tão mentirosa que ela virou um dragão. Dragões não vendem serpente, aquela é a que você serpente. Pablo, você está bugando meu cérebro, nem ouse me ouvir, porque você vai sofisticar demais o que os definicantes, você vai ficar até com medo. Então vou dar uma pausa por aqui.